Como suportar o sofrimento? A virtude da paciência, segundo São Tomás de Aquino. Sabe aquela sensação de que a gente vai sucumbir diante da tristeza, das dificuldades da vida? Por que isso acontece? E como é que a paciência pode ser uma espécie de guardiã da nossa razão, justamente nesses momentos? Essa é a questão central que vamos entender melhor agora. Então, vamos começar entendendo o papel fundamental da paciência. E já adianto, não é só se resignar, sabe? É algo bem mais profundo. A paciência é, de fato, uma guardiã da razão. Olha só que interessante a visão de São Tomás de Aquino. Pense assim: as virtudes morais são como um escudo para nossa razão, protegendo ela do ataque das paixões. E a tristeza, a tristeza é uma das paixões mais perigosas. Ela pode tirar todo o nosso equilíbrio. É aí que entra a paciência. Ela é exatamente a virtude que nos protege, que permite que a gente suporte os males sem que a nossa razão seja, sabe, devorada pela tristeza. E essa ideia do poder destrutivo da tristeza, bom, ela não é de hoje. O apóstolo Paulo já alertava, né? A tristeza do mundo, quando fica sem controle, ela produz a morte. E não só a morte física. Ela pode matar a esperança, a alegria e, no fim, a própria alma. A paciência, nesse caso, funciona como um antídoto. Agora, um ponto bem importante. É preciso fazer uma distinção, sabe? Porque nem todo ato de suportar um sofrimento é paciência de verdade. Vamos ver a diferença entre a virtude e o que seria uma falsificação dela, a tal da dureza de coração. O ponto crucial aqui é a motivação. A pessoa que tem a paciência verdadeira prefere sofrer um mal a ter que cometer um, porque ela está buscando um bem maior, um bem espiritual. Já a dureza de coração é o contrário. Quer um exemplo? Pensa numa pessoa avarenta, que aguenta todo tipo de privação só para juntar mais dinheiro. A motivação dela não tem nada de virtuoso. Isso não é paciência de jeito nenhum. É uma obstinação que a gente deveria lamentar, não elogiar. Ok, mas de onde vem essa força toda para ser paciente? Será que é algo que a gente consegue por conta própria, puramente humano? Ou será que exige uma fonte superior? A paciência, na verdade, opera em dois níveis. Primeiro, como virtude. É o hábito que a gente pratica para suportar os males do jeito certo. Mas, dessa prática, nasce uma coisa a mais: o fruto. E o que é esse fruto? É um deleite espiritual, sabe? Aquela paz que a gente sente quando a alma simplesmente se recusa a ser esmagada pela tristeza. Mas a pergunta que fica é: será que a gente consegue isso por conta própria? É possível alcançar a paciência de verdade, em seu estado perfeito, usando só as nossas forças naturais? A resposta aqui é que não. A paciência verdadeira, a mais profunda, exige o auxílio da graça divina. E o motivo é simples. Para a gente conseguir suportar a perda de bens aqui da Terra por um bem maior, um bem superior, a gente precisa amar esse bem superior mais do que tudo. E esse bem é Deus. Esse amor supremo a Deus acima de tudo é a virtude da caridade. E ela é um dom da graça. Isso se conecta perfeitamente com o que o apóstolo Paulo diz. A paciência não é uma virtude que existe sozinha, isolada. Ela é um efeito direto da caridade. A primeira característica da caridade, como diz a Escritura, é ser paciente. Sem esse amor que vem de Deus, a paciência simplesmente não chega à sua forma perfeita. Bom, se a paciência é tão importante assim, será que ela é a maior de todas as virtudes? Vamos entender agora qual é o lugar dela na hierarquia das virtudes. E a resposta, de forma bem direta, é não. A paciência não é a maior das virtudes. Mas atenção, ela continua sendo fundamental. A lógica por trás dessa hierarquia é bem simples. As virtudes que nos ligam diretamente ao bem, essas são as mais importantes. Pensa nas virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Elas são o próprio destino. A prudência e a justiça, por sua vez, nos ensinam como caminhar bem. Já a paciência, a fortaleza e a temperança, elas são como ferramentas que limpam o caminho para a gente. Elas tiram os obstáculos, o medo, o prazer desordenado e, claro, no caso da paciência, o peso da tristeza. Ou seja, a paciência prepara o terreno, não é o destino final, mas é essencial para a gente conseguir chegar lá. Então, quando a gente ouve dizer que a paciência é a raiz e a guarda de todas as virtudes, o que isso quer dizer? Não é que ela causa as outras virtudes. O que ela faz é remover o obstáculo da tristeza. E com isso ela impede que as outras virtudes sejam destruídas. Ela, digamos, guarda o terreno, mas não é ela que planta as sementes. Certo, vamos agora para a parte mais prática. Como é que a paciência se manifesta no dia a dia? Como ela se relaciona com outras virtudes, tipo a coragem? E a pergunta principal: ser paciente significa ser passivo?
Pense na paciência como uma virtude de apoio para a coragem. A coragem é aquela virtude principal que enfrenta o maior medo de todos, que é o perigo da morte. A paciência, por sua vez, trabalha junto, nos ajudando a suportar não só esse medo extremo, mas qualquer tipo de mal que cause tristeza. Ou seja, o campo de atuação dela é até mais amplo que o da coragem, ainda que ela lide com males de menor intensidade. E aqui chegamos a uma questão fundamental, talvez a mais importante de todas. Ser paciente quer dizer que a gente tem que tolerar injustiça? Que nunca devemos reagir? Que temos que ser passivos diante do mal? A resposta é um não, bem claro. E essa citação de São João Crisóstomo é demolidora. Veja bem, uma coisa é suportar com paciência as ofensas pessoais, e isso é louvável. Outra coisa, totalmente diferente, é tolerar com paciência as ofensas feitas contra Deus, contra a fé ou contra o bem de todos. Nesses casos, a paciência não cancela o dever da justiça. Agir contra o mal não é falta de paciência. E para fechar, uma última distinção técnica mais importante. Paciência não é a mesma coisa que longanimidade. A paciência lida com a tristeza de um mal que está acontecendo agora. A longanimidade, por outro lado, lida com a tristeza que vem da demora de um bem que a gente espera. Em outras palavras, a virtude de perseverar na esperança. E com isso, a gente chega ao coração de tudo. Paciência não é uma passividade vazia. Não é se encolher e simplesmente desistir. Pelo contrário, é uma resistência ativa, forte, da alma. É uma decisão de não abandonar o bem, de não deixar que a razão seja derrotada, não importa qual seja o peso da tristeza que a vida coloque sobre nós. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.